ficar na posição que for mais confortável. Vai deixando seus olhos ou semicerrados ou fechados. Inspire profundamente, puxe o ar até as costelas, sentindo que o abdômen recebe o ar até as costas, como se fosse um anel de ar. E depois solta, esvaziando bem os pulmões, renovando todo o ar residual. Enche os pulmões, expande bem. Esvazia completamente. Assim vamos melhorando a oxigenação do nosso corpo, para mantermos mais a atenção, a concentração ligada no presente, no aqui e agora. Então procure deixar a sua cabeça bem alinhada sobre o pescoço bem alinhado entre os ombros. Busque relaxar a testa, a nossa tela mental, onde vamos fazer visualizações, como se você estivesse limpando a sua tela mental, relaxando também as pálpebras, deixando os olhos descansarem do excesso de estímulos que vamos captando no nosso dia a dia. Vamos dando uma pausa para o cérebro. Vai relaxando os olhos, a boca, os lábios, até mesmo a língua lá dentro da boca. Fica bem acomodada, descansada. Podemos sentir o sabor da nossa boca, percebendo sempre se estamos bem hidratados. Permanecendo com a água por perto, para, se preciso, tomar um gole. Pedindo para que o encontro desta noite também leve bons fluidos para a água, para cada molécula, para que ela se torne um bálsamo, nos alimentando positivamente. Vai soltando seus ombros mais e mais, braços, relaxe até as mãos. Pode soltar as palmas das mãos. Às vezes a gente faz muito esforço com a mão e ela cansa. Então é bom deixar um pouquinho as mãos soltas, levemente viradas para cima, para descansar. Assim vamos recebendo também as boas vibrações do encontro nas palmas das mãos. Vai soltando parte por parte das suas costas, relaxando a musculatura paravertebral, do pescoço até a base do cóccix. Relaxa a parte anterior também, a região peitoral, o abdômen. E sinta o movimento da respiração natural acontecendo ali. Essa pausa tão necessária, tão importante, que é este momento para mim mesmo. Ter um tempo para mim. Olhar para mim mesmo. Fazer meu autoconhecimento. Não fazer nada. Não fazer nada nesse instante é fazer muito. Por mim mesmo.
reequilibrando a minha energia física, mental e espiritual. Tome mais uma respiração profunda. E ao soltar o ar, relaxe agora o quadril, soltando bem o peso para a cadeira, para a poltrona. Sinta os ossos se acomodando. Vai soltando também as coxas, fazendo sua consciência corporal desta casa que habitamos, que é o nosso corpo, nesta jornada terrena. Vai relaxando os joelhos, as pernas, cada articulação, os tornozelos, essas molas maravilhosas que fazem com que a gente possa se movimentar tendo mais saúde, conforto, que são as articulações. Procure relaxar, sentir a articulação dos pés, relaxando até mesmo a sola dos pés. Um lugar tão importante que pouco pensamos nele, que é a base do nosso corpo. Respire, sentindo que vai até a sola dos pés. E agradeça por elas existirem e te darem segurança e te levarem para cada lugar livremente. Cada dedinho até o dedão. Pode sentir e movimentar esses dedos dentro dos calçados. Ou se eles estiverem livres, sinta a percepção dos dedos, que são tão importantes. E agora respire, sentindo que você oxigena da cabeça aos pés, de uma vez só. Ah. E enquanto você vai viajando dentro do seu planeta corpo, vai percebendo se tem alguma parte que ainda precisa soltar mais, ser mais oxigenado. E vamos pedindo para que aqueles pontos de maior tensão se dissolvam nesse momento, através da nossa força do pensamento e da intenção. Pedimos limpe, limpe as tensões desnecessárias do meu corpo. Limpe, que elas possam sair com o gás carbônico, até mesmo quando formos no banheiro, que possa sair com as excreções, porque o nosso corpo tem uma sabedoria incrível de reciclar, se reequilibrar naturalmente. Deus nos deu essa habilidade interna. Temos um biocomputador altamente poderoso. É só dar o comando certo. Limpa aquilo que não é mais necessário. Saia. E vamos imaginando que já está saindo. Vamos usando a nossa mentalização criativa, que é o nosso poder de cocriação. Vamos ficando um instante em silêncio, aprendendo a ficar em silêncio, que é tão importante neste mundo tão barulhento. Então, vamos dar alguns segundos de silêncio, onde você vai ouvir o seu interior. Enquanto respira e relaxa.
mais e mais. E neste silêncio, se reencontre com Deus, que está dentro de você. Esta centelha divina está ali, totalmente presente. Mas na agitação do mundo, nós nos distanciamos. Perdemos a sintonia fina desta rádio cósmica. Vamos sintonizar. Imagine que você, através da respiração, vai afinando a sintonia da sua rádio na frequência de Deus, agora. E que toda a equipe espiritual que nos acompanha possa ir nos ajudando nesta sintonia fina. E assim vamos alinhando todas as nossas glândulas, os nossos órgãos, os nossos chakras, recebendo a luz divina na sua abundância nesta noite. Ah, vamos tirando todos os chiados, os barulhos. E como é bom encontrarmos qual é a frequência certa desta sintonia. Às vezes é rápido, às vezes demora um pouquinho mais. Mas pedimos que isso possa acontecer neste encontro, nesta noite. Nos trazendo mais saúde física, mental, emocional e espiritual. E peço para que durante toda a aula desta noite possamos nos manter nesta sintonia fina. E que cada fala, cada encontro, cada palavra possa nos auxiliar mais e mais a nos reencontrarmos com esta divindade que somos nós, aqui e agora, em conexão com o grande e supremo, a grande força criadora do universo, que não tem forma, é uma grande luz e que apenas por convenção damos o nome de Deus. E que somos sua imagem e semelhança. Que você possa, nesse momento, imaginar que está na frente de um espelho e olhe para si mesmo com os olhos da alma e enxergue que você é a luz. Veja a sua luz irradiada. Enxergue que cada um de nós é a imagem e semelhança de Deus. Veja-se neste espelho, no espelho da alma. E enxergue toda a tua luz te iluminando neste momento. Relembre quem você é. Relembre. Isso. E com esta autoimagem, vamos retornando para o aqui e agora.
Quando você abrir seus olhos, que você possa manter essa percepção que até aquelas pessoas que estão contigo são esta presença e esta imagem de pura luz. Muito bem. Calmamente vai abrindo seus olhos, voltando para cá. E já vou entrar direto numa leitura que eu abri dos Minutos de Sabedoria do Pastorino. Abri aleatoriamente e vou ler as 2 páginas, é bem curtinho e tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Caiu na página 208. Se você quiser manter seus olhos fechados em meditação para ouvir, fique à vontade. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só receberemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Eu gostei muito, por isso me inspirei nessas palavras para fazer a nossa meditação da sintonia fina da rádio. Então, quero que você faça a sua reflexão inicial. Se estamos sintonizando a nossa rádio com aquilo que queremos, se a nossa rádio está realmente sintonizada de acordo com aquilo que nos fortalece, ou se nós estamos sintonizando não só a rádio, a televisão, o celular, naquilo que nos enfraquece. E é muito bacana ver esses textos sagrados que eles falam do poder da atração. Nós, aqui na Terra, também estamos nos sintonizando com as pessoas que convivemos, também por esta frequência. Nós irradiamos uma frequência e captamos amigos, pessoas, trabalhos, clientes, muitas vezes diretamente proporcional a isto. Então, eu quero trazer um tema para vocês hoje que é muito trabalhado dentro da neurociência, da programação neurolinguística, até mesmo da biologia da crença do Dr. Bruce Lipton, que são as nossas crenças e a nossa forma pensamento, a influência do nosso pensamento, tanto na presença das doenças físicas ou emocionais. A gente sabe que até existem alguns relacionamentos que são doentes, né? Então a doença não é só física, mas se estamos também tendo algumas formas de pensamentos que ajudam a cultivar a saúde. Então você pode já pensar ali inicialmente que pensamentos que você tem que ainda são fragilizantes, que crenças que são fragilizantes,
Tipo aquela eu não posso, eu não consigo, é difícil, é complicado demais para mim, eu já estou muito velha, já estou muito velho para aprender. Essas coisas que às vezes passam na nossa cabeça e que nós falamos na PNL, que são pensamentos viróticos ou crenças fragilizantes. Então, eu vou seguir um roteiro para vocês e depois esse roteiro vocês poderão acessar para que a gente possa compartilhar e aprender com ele. Vamos lá. Tem uma frase muito boa do Rubem Alves, que foi um grande pedagogo, que ele diz assim: para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Aprender a fazer perguntas na nossa mente é muito importante, porque às vezes a gente quer respostas prontas e as respostas fecham a cabeça. E tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele diz assim: a lógica te leva do ponto A ao ponto B, mas só a imaginação te leva para o desconhecido, para o mundo das infinitas possibilidades. Então, quando nós imaginamos, a gente pode estar perguntando: o que mais tem? Quando eu digo eu não consigo, eu estou já decretando, eu estou dando uma sentença. Mas quando eu falo eu não consigo, mas por que não tentar? Mas por que não ir em busca de algo para sair dessa limitação? O que aconteceria se eu alcançasse isso ou se eu aprendesse algo novo? Quando eu faço essa pergunta, eu desbloqueio toda a minha mente. Henry Ford dizia: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Eu vou repetir. Henry Ford, hein? Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Então é muito fácil a gente querer que as pessoas entreguem coisas prontas para nós, né? É muito fácil a gente pedir. Isso é um padrão muito da criança. Mãe, pai, o que que eu faço? O que que eu visto? Como que eu devo fazer? O adolescente já começa a desafiar os pais, pensar um pouco diferente. E aí os pais às vezes não gostam muito, né? Só que quando o adolescente é muito cerceado no poder de pensar e os pais entregam tudo pronto para ele, ele fica com preguiça mental. E aí ele cresce querendo que ainda as pessoas pensem por ele. E aí a gente vê isso acontecendo na mídia, nas escolas, nas religiões, na política, onde o outro fica ali como um recebedor e os outros formatam muitas coisas e entregam tudo prontinho e aquela pessoa que não desenvolveu a sua capacidade de raciocinar criticamente, ela vai, por hábito, receber tudo pronto e acreditar em qualquer coisa. Então, o processo reflexivo, o processo de indagação, o processo de questionar é fundamental para termos uma nova mentalidade no planeta, uma nova mentalidade na espiritualidade, na educação, em todos os lugares. Então, pensar é um trabalho danado. Poucos fazem. Então, estamos aqui exatamente nessas aulas para sair do mesmismo, sair do marasmo e a gente aprender a ir além. Thomas Edison dizia o seguinte: olha só, gente, olha que frase incrível do Thomas Edison, esse cara que criou essa lâmpada ali que está te iluminando. 5% das pessoas pensam. 5% das pessoas pensam. 10% das pessoas pensam que pensam. Os outros 85% preferem morrer do que pensar. Vou repetir. Thomas Edison. 5% das pessoas pensam.
10% das pessoas pensam que pensam. Os outros 85% preferem morrer do que pensar. Em que lugar que nós estamos? Aonde que você se encontra? No 5%, no 10% ou no 85%? Eu espero que aqui, por lei da frequência e da atração, sejamos esses 5% que estão pensando. O mundo é conquistado pelas pessoas que pensam, que saem fora da caixinha. Isso aí, você pode ir levantando a mão e escrevendo lá, ei, eu penso. Posso falar uma coisinha, Vânia? Na Sim, realidade, 95 morrem sem pensar, porque aqueles 10% pensam que pensam, não é isso verdade? aí. Aham, perfeito. Muito bom. Então é isso. Isso são crenças. As crenças, elas são muito importantes porque se eu não aprendi a desafiar pensamentos, as coisas que vêm empacotadas, eu vou deixar meu cérebro preguiçoso. E Gandhi, então eu estou trazendo várias citações agora no início, que é exatamente isso. Gandhi dizia: aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar os outros. Aquele que não é capaz de governar a si mesmo. Então, aquele que não se autoconhece, que não se administra, que está longe de si mesmo, como é que ele vai governar qualquer local? Seja uma empresa, seja uma casa, seja um estado, uma escola. Então, eu preciso primeiro fazer o meu autoconhecimento, revisitar meus pensamentos, minhas crenças, meus valores e ver se eu sou congruente, incongruente. E, gente, nós nunca vamos estar 100% prontos. Então, vamos lá. Não precisa ter a cobrança da perfeição, porque ela não é para nós nesse mundo. Lembra que o perfeito é nós fazermos o nosso melhor a cada momento. Então, cada dia nós estamos nos aperfeiçoando mais se estamos na busca de nos melhorarmos a cada dia. Porque a perfeição absoluta não é para esse mundo. Então, vamos pensar nas crenças. O que são crenças? Elas são princípios que orientam nossas ações. Elas estão diretamente ligadas às nossas formas de pensamento. Os pensamentos que herdamos da nossa infância, da escola, da igreja, do templo, do centro, daqueles que nos rodeavam, de qualquer pessoa que ajudou a criar a nossa primeira e segunda infância. Então, geralmente pensamos nas crenças como aquilo que é verdade absoluta. Então, quando a pessoa fala assim, ai, tomar leite com manga morre, a pessoa é perigoso ela tomar leite com manga e sentir um mal-estar incrível, porque a crença dela faz ela disparar uma bioquímica no corpo dela e ela passa mal. Entende? Então, as minhas crenças estão disparando um comportamento e uma reação interna. Então, a gente sabe que leite com manga não mata, tem vitamina de leite com manga. Mas, antigamente, era decretado isso numa fazenda porque os funcionários comiam todas as mangas e tomavam leite do dono da fazenda, e aí ele estava tendo prejuízo. Ele teve que disparar essa crença, porque uma pessoa morreu, ele falou, foi porque tomou leite com manga, por isso que morreu. Ele estava salvando o patrimônio dele, né? Só que o ser humano que não questiona, que é aquele 85%, né? Não pensa, não questiona, passa. Sabe quando a gente recebe uma notícia e passa para o outro e posta, e vai postando, e nem chegou para ver se é uma fake news? Então, foi passando de um para o outro e essa crença se institucionalizou e o mundo todo começou a viralizar. Não pode tomar leite com manga que você vai morrer. E tem gente que passa mal. E é uma delícia a vitamina de leite com manga, né? Então, por exemplo, não pode tomar banho depois do almoço, senão você vai morrer, vai ter uma convulsão, vai dar um choque. E a gente sabe que não é assim, de jeito nenhum. Você só não pode dar um choque térmico no seu corpo.
Então, se você está com o corpo bem quente, e você comeu uma churrascada, e aquele churrasco está no teu estômago, precisando digerir, e você se joga numa piscina e fica imerso até o pescoço, vai dar um choque térmico. Água fria num corpo muito quente, aquela carne que está dentro do teu estômago não consegue digerir, aí ela dá uma empedrada e pode dar uma congestão. Mas se você está com o corpo temperatura ambiente, não comeu nada pesado, e você vai tomar um banho leve, não dá congestão, de jeito nenhum, porque senão essa aqui já teria morrido umas 500 vezes. Mas a minha mãe sempre fala, não pode, não pode, não pode tomar banho. Então, em que contexto foi falado isso, de que forma foi falado, em que situação? A gente precisa realmente fazer questionamentos nessas crenças, porque senão a gente vai ficar enjaulado e repetindo padrões que às vezes não são mais úteis. Então, o que são crenças? São generalizações que nós fazemos a nosso respeito. Eu não posso, eu não consigo, é difícil, não sou boa o suficiente. Aquela pessoa que aprendeu desde a infância, você é distraída, você é desligada, você não aprende, sua danada. Ah, você é feia comparada à tua prima. A tua prima é mais bonita que você. Ou comparava nota. Olha como fulano tira nota melhor do que você. Você é burra mesmo, não aprende. Então, essas crenças a nosso próprio respeito, a gente às vezes traz. Crenças que a gente pega de outras pessoas. Ou, por exemplo, as tribos, né? Então, tem os adolescentes, a gente vê aquela tribo dos skatistas, daí andam tudo com a roupa igual. Aí a gente veste uma roupa diferente, a gente ouve, você é careta, né? Aquele pessoal que se veste de determinada forma ou que cultua determinados tipos de hábitos, os vegetarianos, eu sou vegetariana, então a gente tem todo um padrão de preservar os bichinhos, então a gente tem uma dó danada. Então, quando se encontra, conversa sobre isso, e quando alguém vem e mata um bicho na frente, que seja uma formiga, a gente fala: meu Deus, matou uma formiga. Daí a pessoa fala: mas é só uma formiga. Então, os entornos nossos também fazem a gente criar determinados tipos de pensamentos e crenças. E a cultura que estamos inseridos, né? Aqui no Brasil, a gente tem crença de que abraçar todo mundo é uma delícia. Ai, que delícia abraçar todo mundo, isso é gostoso. Mas você vai lá na Suíça, quando eu fui para a Suíça, o povo queria me mandar longe, né? Tinha um bloqueio. Aí a pessoa que estava lá comigo falou assim: você não pode abraçar as pessoas aqui de jeito nenhum, isso é errado, você está invadindo o território. Então, que crenças que eu trago que são a meu respeito, da minha cultura, da minha família? E tem algumas crenças que são boas, mas algumas que estão me impedindo de ter uma vida mais leve. Eu quero que, enquanto eu estou falando, você vá fazendo essa reflexão. As crenças, então, elas se originam da educação, da cultura, do exemplo que recebemos na nossa vida, no nosso meio em que vivemos. E também da religião. A gente sabe que tem crenças religiosas que incutem medos. E a gente vê hoje em dia, eu como trabalho com adolescentes de lares sociais, e tenho uma gama muito forte de algumas linhas de religião que conduzem os lares, que tentam educá-los pelo medo. Você não pode fazer isso, senão você vai para o inferno e Deus vai te condenar. Você vai morrer no fogo do inferno. Deus está olhando e te condenando. E aí eu recebo os adolescentes falando assim: Vânia, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu falei: por quê? Porque eu fiz uma coisa errada. Eu falei: o que que você fez de errado? Eu beijei uma menina. Eu falei assim: mas desde quando beijar uma menina vai fazer você morrer? Não, porque lá falaram que isso é pecado mortal e eu não posso de jeito nenhum.
Eu falo, respira, calma, você não vai morrer, fica tranquilo, isso é só uma crença. Agora, é claro que se você ficar beijando um monte ao mesmo tempo, pode fazer mal e você pode pegar realmente uma doença, e daí você pode morrer, mas de doença, não porque Deus vai te condenar, né? Então, as crenças religiosas também são muito impactantes. Eu lembro que meu pai tinha uma crença muito forte ligada a dinheiro, né? Que ele falava assim que o rico era desonesto, né? A pessoa rica é porque tinha roubado. Então eu ouvia muito comum assim, pessoas que ganhavam bastante dinheiro, ele falava assim, tem coisa errada ali, ganhou dinheiro muito fácil, tem coisa errada aí, né? Ou ele falava assim, é mais fácil um, como que é, um camelo entrar num buraco da agulha do que um rico no reino dos céus, né? Então ele falava, viu? É melhor ser pobre, porque daí você vai direto para o céu. Nossa, eu tive que limpar muitas crenças na PNL, porque realmente a gente traz coisas que não são mais necessárias, né? A gente sabe que tem muita gente que tem dinheiro e que é honesto, é íntegro, que está ajudando muita gente, e que isso é maravilhoso, isso é louvável, né? E o mais curioso, gente, é que o Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, que foi best-seller, né? Esse grande doutor que trabalha o quanto as nossas crenças influenciam na nossa bioquímica, tem pessoas se deprimindo através do pensamento, tem pessoas se destruindo, adoecendo seriamente. Ele diz que as nossas crenças, elas chegam a ter uma ressonância biológica e dispara a bioquímica, tanto que quem me conhece sabe que a gente faz sempre um experimento de pensar no limão, aquele limão azedinho que você pensa num limão suculento, azedinho, aquele cheiro de limão que você imagina que você está cortando e dando uma dentada nele, chupando o limão azedo. Tem gente que chega a salivar, tem gente que sente água na boca, chega a sentir o cheiro do limão, e o limão não existe, é só uma imaginação. Imagem em ação. Essa imaginação, se a pessoa salivou, ela produziu uma bioquímica, porque saliva tem a ver com hormônios. Então, observa, só de pensar um segundo num limão, eu já comecei a salivar. Então, como um pensamento está disparando uma depressão, uma ansiedade, uma doença mais séria, e como mudar a forma de pensamento, as nossas crenças, pode ajudar a melhorarmos mais rápido. Ah, eu tenho que tomar remédio. Ok, pode tomar o seu remédio, mas ajudar mudando o seu jeito de pensar a respeito de si mesmo. Porque a gente sabe que tem muita gente que é muito bom com os outros, né? Incentiva os outros, dá palavras de fortalecimento e vai, e ajuda, mas é um carrasco consigo mesmo, né? Se cobre, se coloca para baixo. Então, é como eu posso mudar aqui dentro comigo em primeiro lugar, ama ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente fazer esse amor próprio que começa com a nossa forma, pensamento. E o Bruce Lipton, ele diz assim, é curioso que com o passar do tempo, nós buscamos acontecimentos e pessoas e locais que confirmam as nossas crenças, que são os nossos vícios emocionais. Então, quando eu penso eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu desenvolvo um hábito de não conseguir. E aí eu me vicio em não conseguir. Isso é inconsciente, tá? E aí eu começo a procurar coisas que fortalecem a minha crença de que eu não consigo. Então, eu me coloco em situações, em cursos, em atividades que são muito mais fortes e que talvez qualquer pessoa não conseguiria, mas eu vou lá, eu me desafio, eu ainda não estou preparado, vou sem preparo nenhum, aí eu não consigo, daí eu falo, viu como eu não consigo? Viu como não dá certo? Eu estou fadado a não conseguir. Então, cuidado com as armadilhas que nós mesmos nos colocamos. Porque dependendo do vício emocional que eu tenho, dependendo do vício, a crença que eu tenho,
eu vou buscar pessoas, relacionamentos, situações para reforçarem esse processo. Então, revisitar suas crenças, os seus vícios internos. Vício não é só fumar, beber, se drogar. Não, às vezes a gente está viciado em pensamentos, viciados em crenças, viciados em hábitos, que precisamos revisitar sempre. Crenças universais são diferentes. Crenças universais, elas não podem ser mexidas, pessoal. O que é uma crença universal que não pode ser mexida? O sol brilha e a Terra precisa do sol para produzir vida. Isso é uma crença universal, nós não podemos mudar. Se a gente tirar o sol do planeta, teremos morte. Precisamos respirar para viver. Isso é uma crença universal, não dá para você mudar isso. Agora, todas as outras crenças são inventadas, são adquiridas. Eu não consigo aprender matemática, isso é adquirido. Eu aprendi lá na infância, minha dificuldade é aprender matemática. Eu sou doente mesmo. Não, isso foi adquirido também. Foi uma invenção que você repetiu, repetiu, repetiu e acreditou e se sente doente. Então, todas as outras crenças que são adquiridas, o Dr. Bruce Lipton diz, você pode mudar. Então, nós podemos mudar as crenças, podemos mudar as formas de pensamento. Ah, mas eu já estou muito velha, Vânia. Não tem idade. Porque o nosso cérebro é neuroplástico e você pode aprender sempre, você pode mudar sempre. Então, vamos lá. Evidências das nossas crenças. É aquilo que eu sinto. Muitas vezes eu digo para as pessoas, sem perceber, eu não acredito que eu posso vencer esta dificuldade. Então, o que eu vou pedir para vocês que têm amigos, familiares por perto, é que essa semana vocês possam pedir para as pessoas que cutuquem vocês. Me cutuca quando eu estiver falando alguma coisa que mostra que eu estou viciado numa crença fragilizante, ou que eu estou verbalizando um pensamento virótico, porque muitas vezes a pessoa não percebe, ela está tão viciada, tão acostumada com o seu jeito de funcionar, que ela não percebe. Por isso que é tão importante a psicoterapia, né? As psicoterapias, aquele terapeuta que está ali, ele, um consultor, um terapeuta, ou um amigo de verdade que tem um senso crítico bom, ele vai fazer esse papel do segundo olhar, né? Ele vai ouvir você falando e vai perceber, vai fisgar aqueles gaps, aquelas coisinhas que podem estar te autossabotando. Porque esses pensamentos viróticos, eles fazem uma autossabotagem. Então, é muito importante você perguntar para aqueles que convivem com você. Percebe, se você enxergar que eu tenho um pensamento reincidente e que é negativo para mim, me dá uma cutucada, mas fale gentilmente, né? Fale gentilmente para eu não, não ficar muito bravo com você. Porque sempre que a gente recebe um feedback, pessoal, é natural a gente ficar um pouco tenso, né? Não é muito gostoso a pessoa apontar um defeito nosso. Mas a gente só recupera e transforma e modifica e se aperfeiçoa quando alguém nos mostra. Porque ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Muitas vezes a gente vai precisar modificar alguma coisa quando estivermos lá com uma doença. Não é o nosso objetivo. A gente quer realmente ter resiliência para evoluir pelo amor a nós mesmos. Então, os amigos, os familiares, que tem um jeitinho bom de falar, você pode pedir, ó, me pontua porque eu quero aprender. Eu quero, não importa que idade eu tenho, eu quero melhorar cada vez mais. É o caminho na Terra, né? Evolução, evolução, evolução. Porque senão nós vamos levar os nossos defeitos para a próxima? Não, vamos aproveitar essa mesmo para a gente melhorar, né? Então, as crenças, elas são classificadas de duas maneiras. Limitantes, que são as crenças bloqueadoras, inflexíveis,
Ou e olha, curioso, as crenças limitantes às vezes são as nossas superstições, pessoal. Você já viu quantas superstições nós temos? Ah, não tenho nenhuma, dá uma revisitada aí. Outro dia eu estava dando aula no curso, e aí eu falei assim, dá uma revisitada rápido. Aí uma pessoa falou assim, cara, não é mesmo que quando eu vou deitar, eu ponho o chinelo virado para a porta, porque na minha infância, minha mãe falava assim, se eu colocar o chinelo virado para a cama, eu vou ter pesadelo. Ou se o chinelo está virado de barriga para baixo, né, com a sola para cima, é porque a mãe vai morrer. Eu falo, gente do céu, minha mãe já morreu, agora então quem que vai morrer? Porque o próximo é meu pai, mas algum dia a gente vai morrer mesmo, né? Não é por causa do chinelo. Ai, não, outro dia eu estava andando na rua e tinha uma escada. Cara, eu tive que atravessar do outro lado da rua, porque eu não queria passar por baixo da escada, porque dá azar. Então, olha só, a gente já está num ano avançadíssimo de muita informação, mas essas crenças de infância, elas ficam grudadas. Havia um gato preto. Meu Deus, vai dar azar. E a gente mal e mal sabe, né, que nós temos aqui o Pelúcio, que está sempre conosco, que é um gato preto delicioso, amoroso, que já está há mais de 10 anos aqui no Instituto, e ele só trouxe sorte para nós. Então, tem muitas crenças. Ah, deixar a bolsa no chão perde dinheiro. Oh, meu Deus do céu. Então, a gente não percebe que essas superstições, essas crenças, elas nos incomodam. A gente limita algum tipo de comportamento, aquela pessoa que acha que aquele amuleto que ela ganhou da avó, então aquela figuinha, né? Ah, ganhei a figuinha, que é a figuinha da sorte, a figuinha que me protege. Aí ela anda com aquela figuinha. Ai, minha proteção, a proteção da minha avó. E aí perde a figa. Aí foi uma viagem, perdeu a figa. Ah, meu Deus do céu, estou desesperada. A figa da minha proteção foi embora e agora? Estou desprotegida. Quando eu digo estou desprotegida, eu abro um campo de frequência e eu posso receber invasores. Porque as frequências sou eu que dou permissão. Eu que me permito abrir o espaço para ladrões, para agressões. Eu deixo minha mente vulnerável, eu deixo meu ambiente vulnerável com os decretos. Cuidado, orai e vigiai, como dizia Jesus. Reza, reza, reza. Aí pega o evangelho, vai na igreja, vai no centro, vai em tudo que ela reza, reza, mas não vigia seus pensamentos. Está com os pensamentos fracos, fragilizados, dizendo sim, sim, sim para as violências. Alguma pessoa chega e fala assim: ah, o mundo está violento, está agressor. Você fala sim, está mesmo, pronto. Você deu um decreto de abertura. Quando eu compactuo com uma pessoa falando, tá, o mundo está violento, está cada vez pior, eu falo, aham, pronto, já dei um decreto de abertura. Eu já fico desprotegido, aberto para receber influências. Então, cuidado, porque nós estamos o tempo inteiro sendo os porteiros do nosso pensamento. Aqui eu vou deixar uma dica bem bacana para vocês. Entrem no YouTube, ou de repente eu posso postar no grupo para vocês o filme O Homem Milagre. Eu já falei várias vezes desse filme. É um documentário em forma de filme, real, verídico, e tem que ali mostra o quanto o nosso pensamento está nos adoecendo e quanto a influência de outros pensamentos estão nos impactando. Deixa eu avançar, é o Homem Milagre, do doutor, de um grande empresário, que é o Maurice Goodman, que ainda está vivo por aí. Então, lembra, nós temos liberdade de escolhas para mudar os pensamentos, as crenças fragilizantes, em crenças edificantes, fortalecedoras, cheias de recursos, porque todos os recursos estão dentro de nós. Basta acessar. E como que a gente acessa?
Primeiro, pelo autoconhecimento. Segundo, revisitando as nossas crenças, anotando, escrevendo, se perguntando. No final, vou fazer uma vivência boa com vocês e, de repente, vocês vão pegar um papelzinho aí e vão escrever, porque vai ser bacana essa vivência. Para vocês, essa semana, já fazerem uma limpeza bem boa. Então, lembra, nós temos o livre-arbítrio, liberdade de escolhas. Não estamos decretados a nascer assim e morrer assim. Essa síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Não, hoje em dia, a neurociência fala que a gente pode mudar. Podemos mudar a qualquer momento e não tem idade. É o livre-arbítrio atuando. Como dizia Jesus, sois deuses, porque a centelha divina está aqui, e se sois deuses, temos essa centelha co-criadora do universo. Não podemos mudar tudo, 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 mas nos aproximar de ficarmos cada vez melhores, sim. Porque aquela pessoa que cruza o braço e fala assim, ah, é assim mesmo, não vai dar. Essa pessoa já está apertando o botãozinho para partir igual, sem mudança, né? Aquela pessoa que se aposenta e fala, ah, não tem mais nada para fazer. Pronto. Daqui a pouco está depressivo, doente. Mesmo aposentado, nós podemos reinventar a nossa vida, nos tornarmos úteis. E a gente sabe, conhecemos vários que estão aqui, olhando, assistindo, e que são pessoas maravilhosas, ajudando umas às outras, ajudando o próximo. E isso é uma delícia, né? Quanto mais nós vamos nos aproximando da aposentadoria, da entre aspas, velhice, que eu acho que é a melhor idade, que é onde a gente está livre de um monte de tenho o quê para fazer aquilo que eu quero, né? É a hora que a gente pode servir as pessoas. Então, eu quero compartilhar pessoas que criaram suas próprias crenças edificantes. Thomas Edison, olha só, gente, ele sofreu duras críticas por tentar descobrir a energia elétrica. Sua notável perseverança fez com que ele encontrasse as respostas que esperava após milhares de tentativas. Thomas Edison disse: a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais seguro para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. E ele tentava e errava, não conseguia fazer a lâmpada surgir. Ele tentou mais de 1000 vezes e cada erro ele transformou numa invenção. Então, gente, é não desistir. Se você tem um desejo, um sonho, algo que te encanta a alma, que está diretamente ligado aos teus valores, tem uma dificuldade? Dribla a dificuldade. Não mude o seu objetivo. Nós precisamos mudar a estratégia e não o objetivo. Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal dizendo que ele não tinha ideias criativas. Olha só, foi despedido porque falou que ele não tinha ideias criativas. Depois de tanto ele tentar, ele encontrou uma pessoa que acreditou nele. E, depois de um tempo, ele ergueu o mundo imperial da Disney, a nossa célebre Disneylândia. Foi taxado de sem criatividade. Einstein. Einstein não falou antes dos 4 anos de idade. Não sabia ver as horas e nem falava corretamente. Porque ele tinha dislexia, né? Só que ninguém sabia. Ele foi considerado na escola mentalmente lento. Falavam, entre aspas, que ele era retardado. Einstein é respeitado como um dos grandes gênios da história até hoje, uma das mentes mais brilhantes. Imagina se ele acreditasse nessas pessoas. Então, é muito importante nós percebermos. Einstein tem uma frase que ele daí cunhou: não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia,
e esperar resultados diferentes. Então, cuidado, se estamos fazendo as mesmas coisas todos os dias, por comodismo, não estamos tendo nenhum resultado diferente. Daí não adianta culpar a sociedade, o companheiro ou a companheira que está perto, ou o governo, ou o presidente, ou Deus, porque é muito fácil a vitimização nos envolver. Nós temos uma cultura de vitimização. A culpa sempre está lá fora. Olha só, quando eu aponto aponta o dedo ali, pega a tua mão e aponta o dedo. Veja, o indicador está apontando, a culpa é tua, mas olha, 3 dedos virados para você. E o dedão para cima ainda. Ó a arma, né? É a arma da consciência. O dedão apontando para a consciência. O que é que eu estou fazendo? 3 dedos virados para mim para ter esse resultado lá fora. Então, é revisitar e fazer algo diferente para eu ter um resultado diferente na minha vida. Somos aquilo que acreditamos ser. Aquilo que falamos, pensamos ou fazemos ecoa tão forte que nós somos profetas do nosso futuro, arquitetos do nosso próprio destino e as nossas crenças são determinantes nisso. Então, vamos fazer uma vivência agora. Acomode-se confortavelmente. Acomode-se e vamos avaliar nossos pensamentos e as nossas crenças. Primeiro, pega uma crença fragilizante sua. Tipo, eu não consigo, ou eu não posso, é difícil para mim, aí eu sou assim e assado. O que é que você tem ali que você poderia pegar nesse momento? Pega uma só. Vamos aprender a fazer o exercício. Eu estou gravando essa aula, depois eu vou mandar o link para vocês, daí vocês vão poder fazer essa aula de novo, esse exercício, com as outras crenças, vão poder fazer com as pessoas que vocês querem ajudar, tá? Nesse momento, dedique para você. Então, pegue uma crença fragilizante, ou um pensamento virótico, né, que às vezes aparece ali, e pergunte para você mesmo. Pode ficar de olhos fechados agora. Vamos fazer uma meditação reflexiva. De onde vem essa crença fragilizante? De onde vem esse pensamento negativo? Pode ser que você saiba, ou não, não tem problema, só lança a pergunta. Mais importante do que ter a resposta é fazer boas perguntas para o nosso cérebro, para o nosso ser interior. Pode ser que a resposta venha rápido, pode ser que a resposta vai vir só amanhã. Sabe quando dá aquele insight amanhã? Então deixa a resposta aí dentro. A única coisa que eu vou pedir para você é que a resposta não pode ser não sei. Porque quando eu decreto não sei, eu já fechei meu cérebro, já fechei minha mente de pensar. Então, se não vier a resposta para as perguntas, você fala, busca meu Google interno, busque a resposta. Venha a resposta hoje ou amanhã, não importa, mas venha. Vou deixar aberta a minha mente para as respostas. E relaxe, relaxe. Quando começou esta crença fragilizante, este pensamento negativo, virótico? Quando começou? Esse pensamento, essa crença, é útil para você? Te faz bem? É útil? Pode ser que já foi útil no passado e agora não é mais. Respira fundo. Solta bem o ar. E agora eu vou fazer 6 perguntas, que é do Dr. Bruce Lipton.
O que você acredita é verdade? Você tem certeza absoluta que isso é verdade absoluta? Deixa vir a primeira resposta, ou se não vier a resposta, não tem problema. Deixa as perguntas dentro de você. Tenho certeza absoluta que isso é verdade absoluta? Como o sol que brilha no céu? Terceiro, como reajo quando penso que isso é verdade absoluta? Como eu me sinto, como eu reajo quando penso nessa crença fragilizante? Respira fundo, solta bem o ar. Como seria se eu não tivesse essa crença fragilizante? Como seria se eu não tivesse esse pensamento virótico? Como eu me sentiria? Como seria a minha vida se essa crença não existisse? Ah, imagina na sua tela mental você sem essa crença fragilizante. Como seria você ter no lugar dela o oposto dela? Visualiza você com o oposto dessa crença. Qual seria o oposto dela? Faça um ensaio mental. Ah, então, o que eu posso fazer por mim agora para melhorar a minha vida, o meu estado interior? O que eu posso fazer a partir de agora para melhorar o meu estado interior, a minha vida? O que eu posso fazer para melhorar? Então, imagine na sua tela mental você fazendo um ensaio disso. Já praticando isso hoje ou amanhã ou nesse mês. Muito bem. Ótimo. Vai percebendo as sensações destas perguntas, quais que você conseguiu ter resposta, lembrando que não precisa ter todas as respostas agora, elas podem vir depois, porque esse é um processo de desacomodar o que é velho para abrir portas, abrir espaços para o novo, deixar a sua mente mais resiliente, mais neuroplástica. Então, convide essas respostas para virem na hora certa, do jeito certo, na medida certa, para que você possa alcançar o seu melhor neste momento da sua vida. Estamos sempre prontos para melhorar mais e mais. Que você possa revisitar estas perguntas e fazer com cada uma das suas crenças durante essa semana, aproveitando para fazer a sua vida ficar cada vez melhor e mais leve. Isso é um exercício de tornar a nossa vida mais leve nessa jornada terrena. Muito obrigada, gratidão. E vamos continuar o nosso processo de autoconhecimento mais e mais.